Olá, obrigado por ter aberto mais esse vídeo do canal do Planejalismo. Nós estamos aqui hoje gravando esse primeiro vídeo de um conjunto de vídeos para explicar a proposta de reforma política do planejalismo. Esse vídeo está sendo gravado aqui no Largo do Marrão, onde o Silvio Santos, conhecido locutor e apresentador brasileiro, iniciou a sua atividade econômica. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa questão da atividade econômica. O que vem a ser esse processo e como ele interfere diretamente na sua atividade eleitoral, na formação, inclusive, das ideias que o planejalismo vem propondo. Esta é a região onde, em 1946, o Silvio Santos iniciou bem jovem a sua atividade vendendo carteirinhas para as eleições, carteirinhas para os títulos eleitorais. E assim iniciou uma longa e vasta carreira de uma das maiores personalidades e de uma das maiores fortunas brasileiras. E o que vem a ser esta questão? O que nós vamos tratar hoje especificamente? A pergunta que nós vamos tentar entender é por que nós propomos uma reforma política geoeconômica? Por que essa questão, o que é geoeconomia e como que nós podemos melhor compreender esta questão da geoeconomia na interferência das eleições e daquilo que a gente quer optar de melhor para nós. O que vem a ser economia? Economia é a troca de bens escassos, segundo Gestalt, nos princípios de economia política. E sendo a troca dos bens escassos, ou seja, toda vez que você gera algum tipo de necessidade, você gera uma escassez se você não tem esse produto ou serviço. Então você precisa fazer uma troca. E isto é feito num âmbito de necessidades que pode ser regional ou maior. Mas normalmente são as cercanias, as freguesias, como antigamente eram chamados, o comércio regional, que estabelece esta relação de regionalidade, que é o que nós praticamente construímos a nossa possibilidade de estarmos interagindo uns com os outros através dessa condição da troca. Desde os primórdios da humanidade, nós fazemos trocas. E isso que nós estamos fazendo nada mais é do que organizar as trocas sempre. Isto é economia. É uma ciência que estuda essas trocas. E quais princípios que nós podemos dizer que existe uma democracia econômica? Uma democracia econômica ocorre quando você tem liberdade de inovar. Quando você inova, você cria um novo produto, um novo serviço, uma nova possibilidade e, portanto, nós inovamos. E aí, Antônio? Beleza? Tudo bom? Tá, estou gravando um vídeo aí. Depois a gente vai. Tá. Nesse sentido, esse é um comerciante antigo, amigo, e que está aí na luta. Então, aí nós estamos trazendo para vocês essas percepções que nós precisamos de entender esta questão da inovação. Toda vez que você tem um produto ou serviço novo, você tem uma possibilidade de inovar, uma possibilidade de crescer, de criar algo diferente, de novas trocas. E o que é liberdade comercial? A liberdade de democracia comercial, é a sua capacidade de escolha. Toda vez que você escolhe entre um produto ou um serviço, na hora que você exerce sua capacidade de escolha com seu dinheiro, com seu recurso, com suas condições, você estará exercendo, então, a sua democracia comercial. E isso faz com que haja o amadurecimento da economia. E em torno disso, dessas cercanias, desses hábitos de consumo, dessa questão cultural, aqui era um reduto eminentemente de árabes. Embora o Silvio Santos fosse judeu, ele ficava impedido lá, naquela época, de vender as carteirinhas dele. Só podia vender no horário do almoço. E assim ele passava a ter necessidade de ter uma ampliação maior da sua venda. Então o que ele vinha? Ele atravessava a Baía de Guanabara, que lá era Rio de Janeiro, ainda a capital da Guanabara, e ele vinha para aqui, que era a capital do estado do Rio de Janeiro, e vendia por aqui o restante do horário. E assim ele conseguia uma maior renda, porque os guardas, ele fazia como camelô, e os guardas na época impediam ele de fazer
à venda naquela região, e aqui era um pouquinho melhor, que era mais interior do que é hoje, né? E assim acontece essas nossas necessidades, as necessidades que são atendidas. Para que um representante possa bem representar-nos, ele tem que entender exatamente quais são as nossas necessidades, quais são a nossa cultura, nossos hábitos históricos, as nossas condições de representatividade. Um representante, para ser um bom representante, ele precisa de entender aquilo que ele representa. E no modelo que nós temos hoje, no modelo que está colocado hoje no Brasil, o representante fica deslocado do processo de representação. Ele fica simplesmente desalojado de um modelo maior de possibilidades que ele possa então estar interagindo, porque amplia muito e ele fica sem a sua base eleitoral caracterizada. A base eleitoral caracterizada é quando ele tem uma identificação plena com esse conjunto. E como é hoje, onde o vereador, por exemplo, ele é eleito numa região ampla do município. E os municípios são divididos em sub-regiões econômicas, como um município grande como esse, e vários outros. Então é fundamental que nós pensemos numa reforma política um pouco mais georreferenciada, que é como nós tratamos aquele processo. Um processo de georreferenciamento do nosso sistema eleitoral, né? É isso que o planejalismo propõe, tanto a nível municipal quanto a nível estadual. Ou seja, você ter uma organização eleitoral a partir da percepção das necessidades. E assim a gente estabelece o que nós achamos lá, por isso que nós propomos uma reforma política georreferenciada, do que o pessoal chama de distrital, mais uma distrital simples, sem ser uma distrital mista. Por quê? Porque a distrital mista nada mais é do que você eleger um candidato que você escolhe e um outro de uma lista fechada que o partido escolhe. E isso nós não queremos. Nós queremos uma eleição proporcional livre, para atender às necessidades da região ao qual nós pertencemos e temos identidade cultural. Quando você não tem identidade cultural, você perde a finalidade da representatividade, né? E é o que tem ocorrido e por isso nós temos tido tantos problemas. Essa questão também de você ter o voto que seja ele também majoritário. O que é o voto majoritário? É aquele que você vai para um segundo turno e tem uma eleição, uma segunda eleição, para que haja um grande número de pessoas colocando o seu voto naquele candidato, né? Ou seja, você vai para um segundo turno para ter maioria absoluta daquilo. Esse tipo de situação, ele acaba favorecendo o bipartidarismo. E isso por vários estudos, né? Existe um sujeito que dedicou a sua vida inteira a estudar esse tipo de situação e essas outras situações em termos de política, né? Mas ele acabou desenvolvendo uma teoria, uma percepção matemática, que toda vez que você tem essa majoritariedade, né, nas eleições, ou seja, a eleição é majoritária e não proporcional a cada candidato, né, você tem um sistema que diminui a quantidade de partidos. E quando você diminui a quantidade de partidos, você diminui a representatividade que você tem. E também diminui a condição, você vota em quem você não quer, né? Você acaba votando em quem você não deseja votar. Então é muito importante nós mantermos essa possibilidade, porque, como eu falei, diversidade econômica pela inovação se dá com essa condição de você estabelecer, então, essa condição econômica de estar inovando. E um partido novo, uma ideia nova, ela tem que ser colocada em prática para que possa ser exposta, para que ela possa então ganhar força e até conjugar com as outras, interagir com as outras ideias, né? Esta é a região então que eu estava falando para vocês, do Largo do Marrão, onde então o Silvio Santos iniciou sua atividade econômica e onde nós temos a possibilidade então de também estarmos iniciando o primeiro vídeo de uma série de vídeos
explicando os princípios, as bases, as ideias do planejarismo para que você amadureça, para que você tire também as suas conclusões, as suas percepções, né? É muito importante que você entenda que nós estamos num momento crítico e que nós precisamos de fazer uma reforma política, e essa reforma política precisa de novos parâmetros que precisam ser construídos de forma mais integrada e de forma que atenda efetivamente os nossos interesses. Obrigado por ter ficado até aqui, até mais vídeos, nós vamos voltar, deixe seus comentários, suas dúvidas, suas sugestões, nós estamos sempre dispostos a poder colaborar então para o amadurecimento desses conteúdos. Agradeço a sua atenção, até mais, deixe seu like lá. Obrigado.